Substituto de Tite. Torcida se irrita com a atitude de Wesley fora de campo. Rodolfo Landim toma decisão com relação à saída de Gabigol. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de terça-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, na humildade, meus queridos, minhas queridas, começaram a nos assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam. Não nos seguem? Passe a nos seguir. Acione o sino para todos os vídeos. Compartilhe os nossos conteúdos. Isso é muito importante, é muito gratificante, é de graça para vocês. E vocês ficam sempre informados sobre tudo que acontece aqui no nosso canal. Canal Paraquedista Rubro-Negro. Vamos para as notícias, porque a notícia aqui interessa. Rapaz, bicho está pegando lá na parte interna do Flamengo, mais precisamente lá na Gávea, por causa de política. Cacau Cota, pré-candidato a cargo a vereador do Rio de Janeiro, anunciou o afastamento das atividades do Flamengo. O ex-dirigente exercia até então o cargo de diretor de relações externas do clube. No caso aí, Diogo Lemos vai assumir alguma das funções de Cacau Cota. Cacau Cota não se desligou 100% do Flamengo. Ele continua fazendo parte, só que agora ele vai cuidar de outros assuntos. Ele continua à frente aí do BEP, batalhão responsável pela segurança dos estádios e algumas outras funções. Tá? Ele não se desligou 100%. O que acontece? O racha começou aí porque ele se candidatou a vereador. Marcos Braz também quer vir, está vindo a vereador, não gostou porque vai dividir votos. Eu, como torcedor do Flamengo, eu não voto nenhum dos dois. Ou está lá para poder estar à frente do Flamengo, resolver as questões relacionadas ao Flamengo, ou a cargo político. É isso aí. É o meu dinheiro que está em jogo. O salário desses políticos são pagos com os nossos impostos. Então, assim, ou é uma coisa ou é outra, né? E o Cacau Cota colocou um vídeo aí nas redes sociais e ele disse o seguinte no vídeo, abre aspas. Como vocês sabem, sou pré-candidato a vereador do município do Rio de Janeiro. Diante dos últimos acontecimentos, em que fui impedido de exercer corretamente, sempre fiz minhas funções como diretor de relações externas. Estou me afastando do departamento de futebol, mas continuarei a defender e a trabalhar pelos interesses do Flamengo acima de qualquer vaidade pessoal. Fecha aspas, foi o anúncio que fez aí Cacau Cota, né? Então, esse é o papo de política para lá. Vamos falar agora sobre Flamengo. Landim toma decisão sobre saída de Gabigol e vai oferecer renovação de 3 anos no Flamengo. Vamos ver se o atleta vai aceitar. Preste bem atenção nesse imbróglio aqui que eu vou trazer para vocês. De acordo com informações de Fabrício Lopes, do portal O Dia, o presidente Rodolfo Landim vai adotar a mesma postura nas tratativas que teve diante do staff do meia-atacante Everton Ribeiro. O Flamengo vai oferecer um contrato nos moldes que o clube julga pertinente para o atual momento do Gabigol no Flamengo. O camisa 10 tem sido um reserva do técnico Tite e até aqui não conseguiu destaque em campo. Temos visto isso. Landim já prometeu a conselheiros da situação de forma alguma aceitará a proposta feita pelo jogador para a renovação de seu contrato. Na época, as conversas que encaminhavam para um acordo até 2028 tinham altas cifras. Segundo a avaliação da cúpula flamenguista, na época fazia sentido os pedidos feitos pelo staff do jogador. Ele estava em alta, estava jogando bem, tinha feito gols em todas as finais de Libertadores da América, né? Mas neste momento, não mais. Por isso as tratativas seguem congeladas desde outubro do ano passado. O que o mandatário máximo do Flamengo tende a fazer é oferecer uma renovação por 3 temporadas com os mesmos ganhos salariais de hoje. Gabigol ganha em torno de 1,5 milhão por mês, contando em cargos.
né? Se Gabigol aceitar, ficará no clube por mais 3 temporadas. Do contrário, o Flamengo vai deixá-lo livre no mercado. Palmeiras, Corinthians, Santos, Grêmio e Internacional foram equipes que fizeram sondagens recentes ao atleta. Eu já vinha trazendo isso há bastante tempo. Ele vai fazer uma proposta ao Gabigol. Gabigol, que dia 1º de julho já pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, vai botar na mesa esse acordo. Se ele não aceitar, PT, saudações, um abraço para o gaiteiro. O que vocês acham? O Flamengo deve fazer um contrato aos moldes que Gabigol está pedindo no atual momento que ele vive no Flamengo? Ou Rodolfo Landim está certo? Deixa a opinião de vocês é muito importante, é bom que a gente interage aí, né, nas redes sociais. Bom, seguindo aqui, volante assina renovação de contrato com o Flamengo até 2027, né? Todos estão cientes aí que o Flamengo e Igor Jesus conversavam há alguns meses sobre a renovação contratual. Agora, não há mais arestas a serem aparadas e o volante assinou o vínculo com uma validade até 2027. O garoto de 21 anos tinha acerto com o Flamengo até o fim do ano que vem, mas com as boas atuações no time profissional, o clube valorizou o atleta com um aumento de salário. A mesma coisa aconteceu aí com o Lohan, né? Dessa forma, o Flamengo prepara o anúncio de renovação de contrato de Igor Jesus, mesmo estando ainda no mês de maio de 2024 e o ano com mais aparições do volante no time profissional, com 13 no total, né? Que o Flamengo valorize mesmo as suas joias da base, que eles futuramente aí vão ser os grandes jogadores do Flamengo aí, conquistando muitos títulos, né? Então, o elenco do Flamengo se reapresentou ontem às 15 horas no CT Ninho do Urubu. E nós tivemos aí 2 grandes novidades. Retorno de Pedro, né, que está recuperado da sua lesão na adutor da coxa, e Georgian de Arrascaeta. Os dois aí estarão relacionados para o confronto do Flamengo amanhã contra o Bolívar, às 21h30 no Maracanã, pela 5ª rodada da Libertadores da América, né? Por outro lado, não se recuperaram Bruno Henrique e nem o Eric Pulgar com lesão no tornozelo. Agora, a pergunta é, quem entra? Georgian de Arrascaeta ou Lohan? Gostaria também aí de fazer uma enquete com vocês. O que vocês preferem? A permanência de Lohan e Gerson, que deram certo no último jogo, ou entra aí Georgian de Arrascaeta e Gerson? Eu penso da seguinte forma, time que está ganhando não se mexe, né? Então, falando sobre esse jogo, Flamengo e Bolívar, o artilheiro do Bolívar revela objetivo contra o Flamengo e rebate ironias sobre a altitude. Fizemos 4 pontos fora de casa. O Bolívar é um timezinho chato, né? É um timezinho chato. Conquistou 4 pontos importantíssimos fora de casa. E o Flamengo não entrar focado, não entrar consciente que precisa da vitória de qualquer jeito, tem que fazer valer o hino do Flamengo, vencer, vencer, vencer. É isso aí. Autor do gol que abriu o placar no duelo de La Paz, o brasileiro Chico Costa conversou com a reportagem do Coluna do Fla e revelou qual será a estratégia dos visitantes e destacou a campanha da equipe fora de casa na competição para rebater ironias sobre a altitude. Cara, hoje nós teremos que torcer para o Milionários, que vai jogar contra o Palestino. O jogo será às 11 horas da noite e eu vou acompanhar esse jogo. É uma vergonha, né? Tem que ficar assistindo o jogo de Palestino e Milionários para poder fazer continha. O que disse aqui Chico Costa? Abre aspas. Nosso time tem uma identidade e a gente busca manter a mesma identidade em qualquer campo. Isso não impede que, caso a gente tenha que se defender para levar o empate para casa, para somar ponto de visitante no Maracanã, a gente faça. Mas a ideia é manter o nosso estilo de jogo, que a gente faz em casa. Nosso estilo é assim, é de posse de bola, é de jogar com a bola. Vai ser mais difícil no Maracanã, mas a gente sempre, não só no Maracanã,
vai tentar nunca mudar o nosso estilo, fecha aspas, disse Chico da Costa para o Coluna do Fla. No Maracanã, eu creio que vai ser difícil sim. Eu torço muito e tenho praticamente certeza que o Flamengo vai sair com um resultado positivo desse jogo contra o Bolívar. Ainda mais com a força da torcida empurrando lá no Maracanã, né? Vamos lá. No Brasil, alguns torcedores e jornalistas costumam dizer que o Bolívar só tem a altitude dos mais de 3.600 metros de La Paz. Para rebater as ironias, Chico da Costa destacou a invencibilidade do time fora de casa. Na Libertadores, o clube boliviano goleou o Palestino do Chile por 4-0 e empatou com os Milionários na Colômbia por 1-1. Rapaz. Só que lá, contra os Milionários, tem altitude também, né? Não é tanta, mas tem. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas. O Bolívar não é um time que só tem altitude. Eu entendo que a altitude é um fator que ajuda, mas o clube foge muito do contexto do país. Eu sei que a Liga Boliviana não tem. Era um fator muito determinante, a altitude. Agora, não mais. Vocês estão vendo aí. A gente tem 4 pontos já fora de casa na Libertadores e a gente demonstra que não é um time só da altitude, fecha aspas, terminou aí Chico da Costa, né? Bom, vamos ver se o fator nível do mar vai fazer alguma diferença no jogo contra o Flamengo, né? Rapaz, o que acontece? A torcida do Flamengo não está satisfeita com o Tite, nós sabemos disso, né? Apesar do resultado positivo aí contra o Corinthians, os torcedores do Flamengo ainda estão com uma pulga atrás da orelha e 10 pés atrás com relação aí o Tite à frente do Flamengo. E o alvo do Flamengo aí, Marcelo Galhardo, é demitido do Al Ittihad. E a torcida rubro-negra foi a loucura na web. Levantaram até a hashtag aí, Marcelo Galhardo no Flamengo. Ou seja, além de Jorge Jesus, Tite tem mais uma sombra. Rapaz, cobrindo ele agora é de Marcelo Galhardo, né? Após um período turbulento no comando do clube do Cheddar, o técnico argentino foi dispensado após dirigir a equipe em apenas 30 jogos. Seu desempenho foi marcado por altos e baixos, com 15 vitórias, 2 empates e 13 derrotas. Cara, se ele não fez um bom resultado lá no Al Ittihad, será que aqui no Brasil ele vai conseguir fazer alguma coisa no Flamengo? Os times lá são muito inferiores, né? Bom, nas redes sociais os torcedores ficaram animados, uma vez que Galhardo já foi alvo do clube carioca em algumas oportunidades. Sua demissão pode fazer sombra a Tite, como eu falei, né? Ou seja, o Tite aí, mais do que nunca, tem que fazer essa Ferrari andar, e andar muito. Então, mudando aqui de assunto, imprensa colombiana tem noticiado suposto interesse do Flamengo em Gabriel Fontes, do Júnior Barranquilla. Inclusive, eu trouxe essa notícia ontem, né? Eu vou trazer aqui para vocês à luz do entendimento, à luz do esclarecimento. Ou seja, já virou estratégia no mercado da bola falar que o jogador está na mira do Flamengo e o atleta rapidamente se valorizar no mercado. E foi isso que aconteceu com Gabriel Fontes, lateral esquerdo do Júnior Barranquilla da Colômbia. Nesta semana, a imprensa colombiana tem colocado o nome do canhoto como muito próximo do Flamengo. Porém, um dirigente da equipe do país vizinho negou essa possibilidade, ou seja, mais uma especulação. Abre aspas para o que disse o diretor Héctor Fábio Beaz, gerente geral do Júnior Barranquilla. Não conhecemos nenhuma oferta do Flamengo por Gabriel Fontes. Esta manhã, alguns companheiros estavam me perguntando sobre isso, mas a verdade é que não conhecemos nada a respeito, fecha aspas, disse Héctor Fábio. Então, é mais uma especulação e eu vou trazer para vocês a origem dessa especulação. O nome de Gabriel Fontes foi ligado ao Flamengo por Martins Arzuaga, histórico ex-atacante do Júnior Barranquilla e atualmente comentarista da ESPN da Colômbia.
O ex-atleta rasgou elogios para o atual lateral de 27 anos, de 1,81 m de altura. Abre aspas aqui para o que disse Martins Arzuaga, né? Me disseram que Gabriel Fontes será jogador do Flamengo. Se for assim, será bom para ele. Para que entenda de uma vez por todas que é bom fazer um torneio internacional. É um grande lateral, ofensivo e com grandes capacidades de criar ocasiões de gols. Tem jogo, fecha aspas, disse Arzuaga. Então, é especulação, alguém querendo valorizar o passe do jogador, e eles conseguem fazer isso utilizando o nome do Flamengo, que é uma vitrine do futebol mundial hoje em dia, né? Então, o Flamengo estuda levar jogo para estádio alternativo. Pessoal aí de Cariacica, meu primo Cosme, minha prima Raíssa, olha só, Flamengo pode estar chegando por aí, pode estar chegando. Eu vou trazer aqui por quê, né? O clube estuda a possibilidade de realizar o jogo contra o Bahia, programado para o dia 12 de junho, dia 2 Namorados, em Cariacica, no Espírito Santo. A escolha do local ainda está sob análise, conforme indicação do site Tribuna Online, né? A Secretaria de Esporte e Lazer de Cariacica foi sondada a respeito, mas até agora não houve confirmação oficial ou reserva para o evento. Beleza? Está sendo sondado a possibilidade do jogo ser levado para o estádio Kleber de Andrade, lá em Cariacica. Vale lembrar que a última vez que o Flamengo jogou no estádio Kleber Andrade foi em setembro de 2023. Na época, o Flamengo perdeu por 3-0 para o Atlético Paranaense, líder do Campeonato Brasileiro na atualidade. Ou seja, nós não temos boas recordações do último jogo do Flamengo lá em Cariacica. Ou seja, isso aí é para ser colocado também em pauta, né? Rapaz, o garoto Wesley tem sido alvo de muitas críticas. E não é por menos, né? O Wesley tem feito péssimas atuações pelo Flamengo. A diretoria continua insistindo que não precisa contratar um lateral direito. Acho que pode suprir essa necessidade com o Wesley ali. Sabemos que vai ter Copa América. Guilherme Varela pode ser convocado para a seleção do Uruguai. E nós vamos ficar na dependência de Wesley, né? Só que agora ele causou irritabilidade aos torcedores do Flamengo por uma atitude dele fora de campo. Olha só, o Wesley, jogador do Flamengo, tem sido alvo de crítica de torcedores por suas recentes atuações no clube. A insatisfação aumentou nesta semana devido a uma controvérsia envolvendo um atleta fora de campo. O Wesley anunciou em seu perfil no Instagram um patrocínio para promover o jogo do Tigrinho, um jogo de azar online amplamente divulgado por influenciadores digitais e que gerou reações negativas entre os torcedores do clube nas redes sociais. Aqui, os torcedores expressaram preocupações sobre as implicações desse patrocínio para a carreira do jogador, sugerindo que isso poderia afetar o seu futuro após o término de seu contrato com o Flamengo. Esses eventos destacam a preocupação com as escolhas dos jogadores fora do campo que podem afetar sua imagem perante a opinião pública. A situação de Wesley serve como lembrete das responsabilidades dos atletas como figuras públicas que devem estar cientes das consequências de suas escolhas profissionais e pessoais. Exatamente. O atleta de futebol, de vôlei, do atletismo, de todas as modalidades, são vistos como ídolos para muitas pessoas, principalmente para crianças, né? Então, assim, eles usando esse patrocínio, ele pode influenciar crianças a fazerem entrarem nessa jogatina, que é um jogo de azar, né? Não é proibido o jogo do Tigrinho nos aparelhos de celular, não é proibido. Mas ele, como pessoa pública, tem que escolher bem os seus patrocinadores. Beleza? Então, isso aí é o que está causando irritabilidade aos torcedores do Mengão com relação a essa atitude dele, ser uma pessoa pública, expondo-se, né, utilizando desse patrocínio aí em suas redes sociais, né? Bom,
Para fechar aqui essa matéria, né, o Lohan citou aí a relação dele com o Gerson, que é uma relação de pai para filho, né, e explicou a comemoração do gol. Vamos lá. O jovem de 17 anos dividiu a celebração do momento especial com o paizão que tem no elenco, já que o volante, já vitorioso, o abraçou quando subiu da base para o Flamengo. Abre aspas, que eu disse aqui o Lohan. Eu me sinto à vontade ao lado dele, do Gerson. A gente se entende, a relação é muito boa, de pai para filho no dia a dia. Quando cheguei ao profissional, ele me tratou muito bem. Cheguei, fiquei perto dele e a gente vem se entendendo em campo, fecha aspas, contou o Lohan aí à Flá TV. Sobre a comemoração, na comemoração do gol, ele e Gerson imitaram aí o personagem Rugal Bestian do game de luta The King of Fighter, cujo perfil oficial do X fez uma montagem com o jovem jogador. Abre aspas para o que disse aqui Lohan sobre a comemoração. Já tinha ensaiado. Se saísse o gol, o meu ia lançar o Rugal. Ele lança essa comemoração quando ganha os outros e eu disse que também ia fazer. É o personagem mais apelão do jogo, fecha aspas, explicou. Lohan está vivendo um momento maravilhoso, né? Ele foi recebido lá na comunidade Cidade de Deus com muitos fogos, muita celebração. Apesar dele estar morando hoje em dia num apartamento lá, num condomínio próximo ao CT do Urubu, mas ele não esquece as suas origens, igual a Adriano Imperador. Parabéns aí, Lohan, né, por esse momento maravilhoso que você tem vivido com a camisa do Mengão, um manto sagrado, né? Lembrando que hoje o Flamengo tem o seu último treino antes do jogo contra o Bolívar amanhã no Maracanã. No treino de hoje, Tite irá aí definir quais são os 11 que iniciarão a partida. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!